Vocês não sabem, mas eu sei. Todo mês tem um roteirista na Marvel lá que acorda um dia e pensa: que tipo de burrada o Tony Stark vai fazer? É garantido, sempre acontece isso. Entra arco, sai arco, o Homem de Ferro enfia o pé na jaca. Se arrepende, melhora lá como pessoa e promete tomar mais cuidado. É sempre assim. Aí não dá nem um mês, lá vai o cara meter o louco outra vez. Só que agora o Tony Stark mexeu com gente pesada. Os X-Men estão na mira de uma nova geração de robôs sentinela. Mas agora o buraco é mais embaixo, galera. Olha só, olha a tecnologia. Esse sentinela usam tecnologia das indústrias Stark. Como é que é isso? Tony Stark virou anti-mutante agora? Esses novos sentinelas são poderosos mesmo? A gente vai entender tudo nesse vídeo agora. Hey, Nestrans, Peter aqui. Nos cinemas, o Tony Stark ele provocou a criação do Ultron e a guerra civil entre os heróis. Isso aconteceu por causa do Toneco. Não é pouca coisa se a gente considerar que nem foram tantos filmes assim. Então o cara compilou maldade ali, né? Ele se redime completamente desses vacilos naqueles momentos lá da saga do infinito, né? Ele chega a dar a própria vida pra salvar o universo. Beleza. Redenção máxima. Redenção definitiva. Ok. Só que nos quadrinhos a história é outra. Nas revistas, o Tony Stark é um cara muito mais difícil. Foram tantas as presepadas que esse cara já arrumou que deu pra encher um vídeo inteiro só com isso. Sim, eu gravei um vídeo inteiro só com as presepadas do Tony Stark. Dá uma olhadinha aqui, ok? Depois desse vídeo, o Tony Stark não parou. Você achou que ia parar por ali? Não. Ele virou um deus de ferro. Ele matou os próprios amigos. Ele desmatou, pediu desculpa, ajudou a criar aquele celestial sinistro lá de Judgment Day, né? Não pediu desculpa. Vida que segue. Aliás, trouxe também pra vocês a saga completa de Judgment Day. Completa. Videozão gigante, ok? Aliás, vou botar aqui, né? Por que não? Agora, o que tá acontecendo? Tony Stark tá puxando briga com os X-Men. Eu quero entender essa. Você também quer? Vem comigo agora. Mas já metralha o like aqui. Eu preciso desse feedback. Eu preciso de muito like. Vai, começa. Bom demais ser metralhado assim. Obrigado, vamos lá. Na fase atual do Homem de Ferro nos quadrinhos, o Tony Stark perdeu tudo. Tony Stark bilionário, esquece. Não é mais bilionário, não. Eu trouxe essa queda completinha pra vocês aqui no canal também. Dá uma conferência se você não viu. Tem que mostrar pra vocês, ok? Tá acontecendo agora. Mas segue o resumão, vamos lá. Tony Stark, ele gastou tudo que ele tinha, o que ele não tinha, para tornar o mundo um lugar melhor, mais seguro. Como? Ele comprou armas de destruição em massa no mercado negro. Todo tipo de invenção maluca, maquinário alienígena, vírus mutante, qualquer coisa sinistra demais pro planeta. Tony Stark foi lá e comprou. Ele comprou e o que ele fez? Destruiu tudo isso para não cair em mãos erradas. Genial, né? Pô, pra caramba. Bom, não exatamente. Tony Stark ele gastou tanto, mas tanto, que as indústrias Stark ficaram vulneráveis. Aí foi um cara lá e comprou na marra. A gente conhece isso como aquisição hostil. Eu não vou entrar no mérito de como isso funciona não, senão viram um vídeo do Nerd de Negócio, né? Mas sim, tem um canal de negócio também chamado Nerds de Negócio. O lance é o seguinte, Tony Stark ele deu mole. Chegou um tal de Fei Long e comprou as indústrias Stark. Fei Long é o novo dono da empresa, das patentes, de todas as tecnologias que o Tony Stark criou. E quem é esse tal de Fei Long, Peter? É o novo vilão bilionário que a Marvel criou em 2021. Ele surgiu como um gênio das finanças e da tecnologia que queria colonizar Marte. Fei Long é vilão de carteirinha. O maluco queria Marte pra ele. Só que os mutantes chegaram primeiro. Como vocês sabem, existe uma colônia mutante em Marte, chamada de Araco. Aí o Fei Long então pistolou e virou um cara radicalmente anti-mutante. O cara não se contentou, eu quero Marte só pra mim. Ele chegou até a se afiliar aos Orcs, que é uma organização de humanos lá que planeja destruir Krakoa, sabe aquela ilha que só tem X-Men, só tem mutante? O Fei Long criou birra, tá? É bilionário birrento. Foi aí que o vilão fez experimentos com ele mesmo pra ganhar superpoderes. Simples, né? Quem nunca? Ele usou raios cósmicos pra ganhar diversas habilidades especiais, tipo Quarteto Fantástico, né? Os Quatro Fantásticos. Só que aquilo, o que um vilão sozinho pode fazer contra todos os X-Men? Contra uma nação inteira de mutantes? Foi aí que o Fei Long deu a grande cartada dele. O bilionário ele comprou as indústrias Stark. Fei Long vai usar a tecnologia do Tony Stark para dar uma turbinada nos sentinelas. São sentinelas Stark que vão invadir Krakoa em peso. Desde muito tempo, galera, os sentinelas são uma das maiores ameaças que os X-Men já enfrentaram. Aqueles robôs gigantes que realmente conseguem lidar com cada um dos X-Men. Isso chegou até a aparecer nos cinemas. Quem é que não lembra daquele futuro em que os mutantes estão sendo dizimados por robôs assassinos? Então, aqueles robôs eram sentinelas. Nos quadrinhos, os sentinelas sempre causaram medo pros X-Men. Tipo, um mutante se deparar com um sentinela é basicamente morte certa, né?
Essas máquinas, o que elas fazem? Elas se adaptam aos poderes dos mutantes. Elas nunca cansam. São tipo os exterminadores do futuro. Tipo Android 17, Android 18. Não acaba energia. Estão sempre caçando os X-Men. Tem que se esconder os mutantes. Agora, imagina tudo isso com upgrade de tecnologia Stark. Esse arco vai começar a ser trazido para as revistas em maio, mas a Marvel já soltou algumas prévias. O que a gente sabe agora é que o Tony Stark vai, mais uma vez, tentar consertar a burrada que ele fez. O cara deu mole com a própria empresa dele e agora os X-Men vão pagar essa conta. Não pode. Parece que o Tony Stark vai fazer uma nova versão da armadura do Homem de Ferro com restrições orçamentárias, né? Um pouquinho mais pobre, né? Mas vai ter que funcionar, é o que tem pra hoje. Tem jeito. Quem que nunca, né? Pô, bota umas latinhas de Nescau lá, não importa. Nos quadrinhos, o Tony Stark tá outra vez no fundo do poço. Né? Esse tal Fei Long aí usou uma réplica do Homem de Ferro pra matar um cientista amigo do Tony Stark. E aí a culpa caiu em cima de quem? Do Homem de Ferro verdadeiro. Pra complicar ainda mais, Felina, que é a atual namorada do Tony Stark, resolveu dar um tempo e voltou pra costa oeste dos Estados Unidos. Então o que aconteceu? Tony Stark perdeu a empresa, perdeu a companheira, perdeu a confiança do público. O que ele resolve fazer? Tony Stark voltou a beber. Um dos piores defeitos desse cara, do herói, voltou a aparecer nas revistas. A gente não estava mais acompanhando essa fase dele, porque isso quase derrubou ele, né? Assim, tem alguns heróis que realmente chegam no fundo do poço, como por exemplo o próprio Matt Murdock, mas o Tony Stark, o álcool derruba ele completamente. Stark chegou a ser fotografado pela mídia, largado em cima de uma caçamba de lixo, completamente bebaço. Imagina tu ver o Elon Musk em cima da caçamba de lixo lá, completamente bêbado, com os bulldogs lambendo a cara dele. Repórter também não perdoa, né? Vê o cara na sarjeta e plec, tira uma foto, né? Mas é o papel do jornalista aqui. O cara tá fazendo o trabalho dele. Eu falei no começo desse vídeo, né? Todo mês tem um roteirista querendo ferrar com o Tony Stark. Mas esse agora se superou. Eu vou acompanhar esse arco do Sentinela Stark assim que começar a lançar. Qualquer novidade eu vou trazer pra vocês aqui no canal. Então agora deixa nos comentários o seguinte. Por que a gente curte tanto o Homem de Ferro? Já pra pensar? O cara só vacila. Explica pra mim, você que é fã. Eu sou fã pra caramba também, eu tenho a minha resposta, né? Já tenho minha resposta. Agora eu quero ler a sua. Por que a gente sempre perdoa os vacilos do Tony Stark? Comentem. Toca aqui. Aproveita e já vai dizendo aqui se você quer que eu traga essa saga ou não, completa. Manda ver aqui nos comentários, se inscreve, toca no sininho, senão quando eu trouxer, você perde. Tamo junto, tamo, né? Então te espero no próximo vídeo. Valeu, fui!